A gente aproveita a primavera para debater aqui no Sem Rodeios a questão das mudanças climáticas e do aquecimento global. É a nossa matéria de capa de hoje. Pois é, o presidente Michel Temer entregou nas Nações Unidas o documento em que o Brasil se compromete a cumprir o Acordo de Paris. A meta do país é cortar até 2025 37% das emissões de gases, o efeito estufa tendo como base as emissões de 2005. O documento foi entregue ao secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, ontem em Nova York. Ao ratificar o Acordo de Paris, o Brasil se compromete a adotar medidas para conter a emissão de gases que provocam o efeito estufa. O Acordo de Paris foi aprovado por mais de 175 países em abril. Para entrar em vigor, precisa que os parlamentos de nações que respondam por 55% das emissões globais ratifiquem o texto. O Brasil e outros 59 países já cumpriram essa etapa, totalizando 47,5% das emissões. Faltam 7,5% que devem ser atingidos até o fim do ano. Os dois maiores poluidores globais, China e Estados Unidos, se comprometeram a ratificar o acordo. O documento representa uma virada em direção a um mundo mais sustentável. Pela primeira vez, houve o consenso de que as emissões precisam começar a cair. Os países concordaram em limitar o aquecimento global em até 2 graus Celsius, mas com esforços para que ele não passe de 1,5 graus. Os países desenvolvidos aceitaram investir pelo menos 100 bilhões de dólares por ano a partir de 2020 no combate ao aquecimento global. As mudanças climáticas provocam o desgaste de ecossistemas dos quais o homem depende para plantar, colher, pescar, sobreviver. Segundo o relatório da ONU, reconhecer a ligação entre a mudança do clima e os direitos humanos é um passo importante para a proteção de comunidades de todo o mundo. Olha, quando a gente fala em aquecimento global, mudanças climáticas, isso parece ser um consenso mundial, todo mundo concorda que o planeta está aquecendo, que o clima mudou. Não é bem isso, nem todo mundo concorda com essa tese, e é o caso do nosso entrevistado de hoje, o jornalista, escritor, blogueiro e autor deste livro aqui, CO2, Aquecimento e Mudanças Climáticas, Estão Nos Enganando? Richard Jacobasco. Muito obrigado pela sua presença, Richard. Obrigado pelo convite. Você está entre os que se consideram céticos em relação ao aquecimento global? Digamos que sim. Por quê, Richard? Porque não há uma única prova científica de que esteja havendo um aquecimento. Mas nós temos eu lembro as primeiras palestras lá do Al Gore, na época que ele era vice-presidente dos Estados Unidos, falando sobre as emissões de CO2, de gás carbônico, a relação entre o aquecimento do planeta e o crescimento de emissões na era pós-industrial. Isso não faz sentido? Não faz sentido. Eu tenho qualificado isso como a grande mentira do século XXI. Por trás dessa mentira, dessa falácia, existem grandes interesses econômicos e grandes interesses políticos, inclusive geopolíticos. Que interesses são esses? Primeiro, de questão econômica. A quem beneficia o possível aquecimento? É como político, ele cria dificuldade para vender facilidade. Né? Então apresenta-se o problema, o aquecimento. Primeiro que não existe o aquecimento. A temperatura média global, que é uma ficção, subiu 1 grau desde que se iniciou o período industrial no século XVIII. Mas esse 1 grau já não altera completamente diversos ecossistemas? Não, porque não há como, isso é uma média. E média é média. Média é média. Né? Mas isso quer dizer que tem lugar que subiu até mais de 1 grau. Tem lugar que subiu e tem lugar que baixou muito mais. A Antártica, por exemplo, ela aumentou em gelo o equivalente ao estado de Minas Gerais, em área de gelo. Mas em compensação, no Ártico existe um degelo Mas isso já forte. aconteceu há milênios e milhares de anos atrás. Né? A história do clima, a história do planeta vai há milhões e milhões de anos. Ela não se compõe essa história em 2 ou 3 semanas, ou 2 séculos. Isso é nada para o tempo de Deus, para o tempo da natureza, para o tempo do planeta. Então, o aquecimento global teria sido
uma invenção, uma criação? Sim, a dificuldade é o aquecimento, a facilidade, a solução que dão para nós é nos vender energia eólica, energia solar, que é muito mais cara que a hidrelétrica que nós no Brasil usamos. O que a gente tem que entender é que no hemisfério norte a diferença de objetivos e interesses é diferente da nossa no hemisfério sul, abaixo do Equador. Nosso problema aqui é a produção de alimentos. O problema do hemisfério norte, Europa e Estados Unidos especialmente, é a energia elétrica. Sem isso, ninguém no planeta vive, pelo menos nos moldes que a gente conhece contemporâneos, modernos. Não tem televisão, não tem elevador, não tem avião, não tem nada, porque tudo depende da energia elétrica. Né? Só que eles lá não têm rios, como nós temos aqui no hemisfério sul, especialmente Brasil, para gerar energia elétrica barata. Eles são obrigados no hemisfério norte a gerar energia elétrica por termoelétricas, coisa que nós já temos aqui no Brasil. E conseguem suprir isso com energia nuclear, que é outro dos financiadores dessa, que eu coloco como uma grande mentira do século XXI e que está detalhado no livro. Seria uma campanha contra o petróleo? Indiretamente contra o petróleo, mas o petróleo não está nem aí com isso. Pelo contrário, a era do petróleo pode acabar por causa do xisto, que se descobriu nos Estados Unidos, que o Brasil tem grandes fontes de petróleo e a China também tem, e também na África tem xisto. Né? Renata tem uma pergunta. Richard, a minha dúvida é a seguinte, você defende a tese de que não existe aquecimento global, mas esse ano, por exemplo, a gente teve estações do ano um tanto desajustadas, talvez o inverno foi um pouco mais quente do que o normal. O que é que está acontecendo, então? É a diferença de microclima, né, de grandes regiões, de micro-regiões. Uma cidade como São Paulo, a gente tem que calcular que ela é inteiramente asfaltada, cheia de concreto, vidro, e milhares e milhares e milhares de automóveis. Quando você põe uma mão em cima de um capô de automóvel, ele está com calor, você não consegue sustentar a mão em cima do capô por mais de que 10, 15 centímetros e nem por 5 segundos. Né? Mas você fica a meio metro de distância, porque o calor vai todo para cima. Então, esse volume de automóveis, mais concreto, mais asfalto, gera calor para cima. Mas não que isso vá se concentrar ou vá provocar um aquecimento global. É uma mudança climática de microclima restrita à grande São Paulo. Né? E é fácil de aferir isso porque aqui no centro de São Paulo, ou dentro das marginais, comparado com a Cantareira, que fica a 12, 15 quilômetros de distância em linha reta, diferença enorme. Há uma diferença de 6, 7 graus, porque lá há vegetação. Né? A vegetação ela tem o que se chama de evapotranspiração, né? E isso provoca um equilíbrio do clima que a gente não tem em São Paulo. É essa, Richard, boa noite para você. Boa noite. É essa diferença que você diz de mudança climática local para mudança climática global, por exemplo? Perfeito, porque essa mudança local, ela pode ser provocada pelo ser humano, aí ela seria antropogênica. Né? É o que os cientistas dizem e chamam como inversão térmica, que é o que a gente tem em grandes cidades como São Paulo, ou Los Angeles, ou Nova York, ou na China. Né? Mas isso é um problema local, ele não é um problema geral. Né? Nós tivemos um dos invernos mais frios dos últimos anos, aqui em São Paulo, este ano de 2016. Né? Isto é provocado, o frio? Não, o frio é provocado pelo El Niño, pela Laninha. Há uma série de outros fatores que interagem e provocam esse clima. O que a gente tem que calcular é que o planeta Terra, o nome está errado, deveria chamar-se planeta Água, porque 71% da superfície do planeta é a água. E as duas fontes que mudam ou interferem no fornecimento do calor é o Sol, que anda calmo nos últimos 20 anos. Eu preciso te interromper só um minutinho, porque esse é o momento em que a gente faz a nossa quebra de rede aqui na Rede TV, que as nossas afiliadas que têm programações locais vão para os seus respectivos programas. A gente faz um breve intervalo aqui no Sem Rodeios e volta já para continuar discutindo as alterações climáticas e se há ou não aquecimento global. Vamos conversar, a gente volta já. O Sem Rodeios está de volta e a gente continua o papo sobre alterações climáticas e aqui conosco o jornalista, escritor e blogueiro Richard Jacobasco. Ele conversava antes do intervalo, explicava, aliás, sobre as diferenças entre mudança climática local e global. Eu queria que você retomasse a resposta, por favor, Richard.
Sempre existiu a mudança local e sempre existiu a global. Desde que o planeta é planeta, essas mudanças sempre... Não há nada no planeta, não só no planeta, como na galáxia e no universo, que esteja parado, né? O nosso sistema solar dentro da galáxia, ele está em pleno movimento. O Sol segue-se, não sabe para onde, e os planetas todos orbitam em volta do Sol. E nunca há nenhum mineral no planeta que esteja parado, muito menos o clima. Agora, Richard, toda a teoria do aquecimento global é construída em cima da tese do efeito estufa, de que o gás carbônico que é liberado acaba formando uma capa na atmosfera e essa capa impede que o calor se dissipe. E o calor reflete e volta aquecendo... Essa é a grande mentira. Aquecendo o planeta. Com a industrialização, houve uma maior quantidade de emissões de gás carbônico e essa capa foi aumentando e o calor refletido mais ainda. Por que, na sua opinião, essa é uma mentira? Não é só a minha opinião, tem pelo menos 2.000 cientistas que participaram do relatório de 2007 do IPCC e que pediram a retirada dos seus nomes. Ficou 400 e poucos cientistas apenas do número original que ratificou aquele relatório de 2007. Há ventos e esses ventos dissipam isto. Agora, CO2, minha gente, CO2 é o gás da vida. Sem CO2 não há fotossíntese. Sem fotossíntese, as plantas não crescem. Se não há planta, não há gado. Se não há planta nem gado, nós não temos o que comer. Mas não está provado que existe CO2 um excesso é o gás da de vida. CO2 na atmosfera? Não, porque do que é composta a atmosfera? A nossa atmosfera é composta 78% e alguns quebrados de hidrogênio. 20% é oxigênio. Nas altitudes ela cai a 15% de oxigênio. Por isso que o jogador de futebol vai correr lá, acaba o gás, ele cai. Né? Então, 78 com 20, dá 99% é hidrogênio e oxigênio. 1% tem todos os gases possíveis. Óxido nitroso, metano, inclusive dióxido de carbono e carbono. Né? Zircônio, enfim, hélio, vários elementos. O carbono, dióxido de carbono especificamente, é 0,035. 0,035 representa 350 partes por milhão. Né? 0,035 não muda o todo. Não seria suficiente provocar para provocar esse efeito todo. O grande efeito estufa que existe é a água. Por isso que os cientistas, quando pesquisam planetas no universo, eles procuram água, porque tendo água tem hidrogênio e tem oxigênio. É básico, é 33% dos elementos, porque a gente tem que saber o que são 6 elementos que existem na natureza e que a falta de qualquer um deles não há vida como a gente conhece. A sigla chama CHONSP, é carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, né? Enxofre, que é o S, e P de fósforo, né? Mais o Sol. Esses 6 elementos mais o Sol, se faltar qualquer um elemento, desaparece a vida do planeta. O carbono é um dos elementos mais criativos que existe na natureza. Né? Ele compõe os ésteres que faz o sabor das frutas. O gás é o alimento principal das plantas. Né? Sem CO2, as plantas não fazem fotossíntese, é o principal alimento das plantas. Vamos continuar com o papo, mas antes a Renata vai chamar mais um VT, mais uma matéria aí falando dessa questão também ambiental. Pois é, já já a gente volta. Segundo dados da Organização Meteorológica Mundial, Agência para o Clima das Nações Unidas, 2016 deve ser o ano mais quente da história. Os cientistas afirmam que neste ano foram observados longos períodos de calor extremo em vários pontos do planeta. O mês de agosto já é o mais quente em registros nas superfícies terrestre e oceânica. No verão do hemisfério norte, que acabou hoje, a superfície de gelo no Ártico foi a segunda menor em 37 anos, quando começaram os registros por satélite. Até a produção de champanhe deste ano vai ser afetada por causa do clima. A região produtora na França foi duramente atingida por geadas na primavera, chuvas torrenciais e uma forte onda de calor no verão. A produção do espumante foi a mais baixa dos últimos 30 anos.
Richard, desde que o mundo é mundo, existem anos mais quentes e anos mais frios, mas a gente tem constatado que na última década os recordes de temperatura estão se acumulando. Ano após ano esse recorde é batido. Eu coloquei, são as médias. Então, mas a média, mesmo assim, a média não mostra uma elevação de uma forma global dessa temperatura? Não. Eu só vou acreditar em aquecimento global ou mudanças climáticas na hora que a gente tiver o dilúvio 2. Porque tudo quanto é desgraça climática que aconteça no planeta, que sempre existiu, né? Você sempre tem um parâmetro, como você está dizendo, há 10 anos, há 30 anos, há 50 anos. Né? Em 29, aqui em São Paulo, nós tivemos uma das piores cheias de todos os tempos. Assim como já tivemos agora em 14, uma das piores secas que o Brasil já teve aqui no Brasil Sul Central. São repetitivas. São cíclicas. São cíclicas. Agora, nós temos aí o cenário aí do Acordo de Paris. Esse é uma grande amarração. Em que as nações, depois de muitos anos de negociação, conseguiram chegar num acordo para redução de emissões, ou pelo menos um controle das emissões de gás carbônico. Você diz que essa é a grande amarração política que existe por trás dessa, entre aspas, farsa do aquecimento global. Quais vão ser as consequências dessa amarração política? Políticas. Antes, deixa eu colocar para você o seguinte: 97% das emissões de carbono do planeta é feito pela natureza. 3% é de origem antropogênica, ou seja, causado pelo homem e pelas suas atividades. Queimada, criação de gado ou plantação de arroz em toda a Ásia, né, que emite muito metano, fora o óxido nitroso, que é outro. Né. É que se estabeleceu uma contabilidade muito horrorosa nisso tudo aí, que complica o entendimento das pessoas. Então, 97% das emissões são feitas pela natureza. Um vulcão como o Etna, que estourou recentemente na Itália, né, durante uma semana de atividade dele, ele emite mais enxofre e metano e gás carbônico na atmosfera do que 5 anos de queimadas na Amazônia. Ou corresponde a uma poluição equivalente a 10 anos de emissão de CO2 numa cidade como a Grande São Paulo. A gente continua com esse papo. O JP tem mais matéria para chamar, né, JP? Pois é, justamente para justificar o que a gente está falando aqui do aquecimento global, né, Mauro e também Richard, a NASA, a Agência Espacial Americana, produziu uma animação. Segundo ela, a Terra está com febre. Olha só. Você sabia que a temperatura média da Terra aumentou 1 grau Fahrenheit no século passado? Pode não parecer muito, mas pense bem nisso. O aumento de 1 grau na sua temperatura corporal pode levar a uma febre. 5 graus podem te levar ao hospital. Então adivinha, a Terra está com febre. E os cientistas acreditam que a temperatura dela poderá aumentar de 3 a 10 graus Fahrenheit neste século. Por quê? Por um motivo: gases de efeito estufa na atmosfera. Eles aumentam a temperatura aprisionando o calor. E temperaturas mais altas significam menos neve e gelo. Enquanto eles derretem, o que fica para trás são essas manchas escuras na terra e na água. E adivinhem o que essas manchas escuras representam? Aqui vai uma dica. Já tentou usar roupa preta na praia? Não é uma boa ideia. O preto absorve mais luz do sol, absorve mais calor e te faz ficar mais quente. Nada bom para você ou para a Terra. Aqui estão mais alguns sintomas possíveis da febre planetária: geleiras encolhendo, plantas e animais mudando de região, aumento do nível do mar, ondas de calor mais intensas, furacões mais fortes. Experimentando alguns desses sintomas, é hora de prestar atenção imediatamente. Lembre-se, o planeta que você salvar pode ser o seu. A gente continua a conversa com o jornalista Richard Jacobasco, que contesta as teses do aquecimento global. Richard, tudo isso que a gente mostrou nesse vídeo que a NASA produziu e que a gente ensina para as nossas crianças, você contesta absolutamente tudo isso? Absolutamente tudo, é cinema. É cinema, é vandalismo. É sério. Aqui, na capa do livro, se der para dar um destaque, nós temos nas partes em amarelo,
né? São áreas desertificadas do planeta. Percebam que isso ocorre ao longo do Equador. São áreas onde o solo, temperatura no solo, tem superior a 45 graus Celsius. Isso em agronomia, ou para quem estudou biologia, significa dizer que nessas áreas não nasce absolutamente nada de vegetação. É um ambiente seco. E isto emite calor durante o dia, porque ela não retém o calor. Né? Durante a noite os desertos caem a quase zero. Né? É o contrário de áreas florestadas. O Brasil, por exemplo, manteve 65% da sua vegetação de quando o Cabral aqui chegou no Brasil. A Europa manteve 1,5%. Né? Mas eles querem que a gente mantenha esta vegetação em pé e nos proíbem de tirar mais árvores da Amazônia. Mas não é bom isso, Richard? Manter a Amazônia... Mas nós podemos explorar e trabalhar a Amazônia. Como você mesmo disse, ela não é um grande... Ela não produz um efeito termorregulador, ela não controla a nossa temperatura? Não. Tem floresta lá porque chove. Não é chove lá porque tem floresta. E são ventos alísios que vêm das águas quentes do Atlântico, batem por cima da Amazônia, chove, mas aquela umidade toda gerada de lá vem para cá. Então, aquela umidade toda gerada vem para cá, alimenta a chuva que vem para cá. Por causa dos Andes, mas pode vir chuva do sul também. Mas se a Amazônia desaparecer de qualquer forma, aqui no Sudeste... Mas a água não vai acabar, essa é outra mentira. Deixa o JP fazer. A opinião do Richard em relação à cerimônia de abertura das Olimpíadas, que fizeram, né, um apelo ao aquecimento global, à plantação de sementes, tudo isso. O que você achou, Richard? Eu achei muito bonito, é um espetáculo midiático saboroso. Mostrar que o Brasil se preocupa com a questão ambiental, efetivamente se preocupa. Nós temos 65% das nossas florestas originais mantidas. Ninguém no planeta fez isso. O que mais o mundo quer do Brasil? Ao mesmo tempo. Os Estados Unidos tem uma campanha nos Estados Unidos. Floresta lá, aqui no Brasil. Produção de alimentos aqui nos Estados Unidos. Eles não querem que o Brasil seja competitivo com eles, porque nós somos muito mais competitivos na agricultura tropical do que nos Estados Unidos. Nós fazemos 2,5 safras de alimentos por ano. Então, eles conseguem fazer uma, mas o resto do ano fica debaixo do... Ao mesmo tempo em que você diz que existe um lobby do hemisfério norte criando essa história do aquecimento global para favorecer energias alternativas, não existiria também um lobby, a sua tese não corroboraria um lobby do hemisfério sul e do Brasil e da agroindústria para poder expandir, por exemplo, as áreas de agricultura, derrubando florestas? Eu não encontro ninguém na agricultura que me financie estudos sobre isso. Ninguém me financiou estudos sobre isso na área para defender a agricultura. Aliás, o livro foi escrito com esse propósito de defender a agricultura, para que não houvesse no Brasil o rigor que nós temos do Código Florestal. É uma jabuticaba que nós temos só no Brasil, só existe essa jabuticaba aqui. Este acordo que o Temer foi entregar na ONU agora, que já havia sido comprometido anteriormente na COP21, eu duvido que esse acordo saia. Precisa de 100 bilhões de dólares por ano. Richard, quero uma resposta rápida para a gente encerrar o nosso assunto hoje aqui. O que nós temos que dizer para as nossas crianças na escola em termos de educação ambiental? Sejam ambientalistas, plantem árvores, não poluam, reciclem, reaproveitem as coisas, né? Como fazia no meu tempo, um livro passa de irmão para irmão, uma camisa, um sapato passa de irmão para irmão. Sem reciclar, tem que deixar de ser consumista. E plantar árvores com no mínimo meio metro de terra, 1 metro de terra em volta do tronco. Diferente do que acontece nas grandes cidades. Diferente do que acontece aqui hoje, quando uma árvore em volta do tronco tem 10 centímetros de água, não bebe árvore. Por isso cai tanta árvore em São Paulo. Muito obrigado pela sua presença aqui no Sem Rodeios. É um tema polêmico. Eu reconheço a sua coragem em defender uma posição tão minoritária, mas é sempre interessante a gente ouvir todos os lados da história, e você que está em casa enriquece aí o seu repertório de argumentos. O Sem Rodeios volta daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Até já!